Nosso primeiro tema de hoje é Cuba, né? A gente vai para o nosso primeiro assunto. Há uma semana, depois de muitos anos, desde 1994, Cuba voltou a ter protestos nas ruas, né? O povo em Cuba foi às ruas. Isso começou lá em San Antônio de los Baños, a 26 quilômetros de Havana, e o movimento contra a ditadura que domina o país há décadas se espalhou por toda a ilha. A repressão, a luta do povo por liberdade foi e tem sido violenta. O Constantino vai abrir os nossos comentários e a gente vai rodando, durante os comentários, imagens impressionantes que, infelizmente, têm sido registradas em Cuba, né, da repressão a esse movimento tão espontâneo, Constantino, que surgiu em meio à população oprimida por essa ditadura de tantas décadas. Consta? Pois é, Lacombe, são imagens chocantes, né? E alimentam em nós assim alguma esperança e alguma apreensão também. Aliás, uma apreensão muito grande. É um ato de desespero, né? É um ato de muita coragem da população cubana, mas uma coragem que beira o suicídio, né? O martírio, porque para tomar essa decisão de sair às ruas com as próprias mãos contra um regime tão opressor e assassino e fortemente armado, né, só mesmo uma situação de muito desespero, porque, como você já mencionou, eles não contam com apoio, com financiamento, com estrutura de ninguém. Né? Talvez, se aqui nos Estados Unidos, e vamos com certeza falar disso, estivesse no poder alguém como Donald Trump, pudesse haver algum tipo de suporte. Né? Infelizmente, nós temos o presidente Joe Biden, um democrata cujo partido cada vez é dominado por mais esquerdistas radicais, inclusive simpatizantes de Cuba, alguns deles se recusam a criticar o regime ditatorial, né, como Bernie Sanders e outros, e a postura do governo Joe Biden tem sido muito negligente, muito covarde. Né? Isso, inclusive, indicado pelo próprio governador da Flórida, que é onde reside a maior comunidade de cubanos nos Estados Unidos, o Ron DeSantis, que tem apontado isso. Né? Mandou, inclusive, uma carta para o presidente Joe Biden, mandando ele deixar de ser covarde, né? Ajudar a população cubana. Então, é um ato de desespero. Isso se deve, obviamente, a mais de 60 anos de muita opressão e miséria e penúria, agravados, né, pela pandemia. A Cuba vive basicamente de turismo, um turismo sexual, um turismo... alguns têm lá uma curiosidade de conhecer um museu a céu aberto, né? E, obviamente, os turistas são tratados de uma forma e a população local de outra bem diferente. Não pode nem ter acesso, por exemplo, a Varadeiro, que é o destino preferido de muitos do Canadá e dos Estados Unidos. E, na verdade... a pandemia serviu para exacerbar aquilo que já era uma realidade muito dura. Né? O sistema de saúde, em que pese essas narrativas todas de a Cuba tem um ótimo sistema de saúde e de educação, tudo isso é mito, é ladainha, é falácia. Né? Na prática, isso ficou muito pior por conta da pandemia, mas não foi causado pela pandemia, tampouco a população estava na rua pedindo vacinas, como deu a entender o próprio presidente Joe Biden. Eles estão clamando por liberdade, pelo básico, pelo acesso ao básico, e estão sendo, de alguma forma, intimados a ficarem em casa por meio de repressão, de espancamento, várias cenas chocantes, assassinatos e muitos desaparecidos. Então, é uma situação dramática, é uma rebelião, né? uma luta por liberdade, como não se vê em Cuba há décadas, né? E isso deveria estar sendo recebido fora de Cuba com um apoio maciço. Infelizmente, não é o que a gente vê, um Papa calado, a ONU, que levou 5 dias a se manifestar na figura da Michelle Bachelet, por motivos óbvios. A gente sabe que aquela Comissão de Direitos Humanos é uma piada, né? Então, quem deveria estar se movimentando para, de alguma forma, ajudar aqueles que pedem liberdade em Cuba, estão agindo de uma maneira muito acovardada, tímida e, em alguns casos, cúmplice. Né? A gente vai falar disso em mais algumas rodadas, mas no Brasil a reação escancarou exatamente como ainda existe gente defendendo o regime tirânico cubano em própria democracia brasileira. É tudo muito triste, mas podemos apenas aqui torcer pelo melhor para esses cubanos.
A gente conversou essa semana, né, Constantino, com a Zoe Martinez, estudante de Direito cubana, naturalizada brasileira. A família dela fugiu para o Brasil e ela própria falava, eu não esperava ver um movimento desse antes de eu ter, ela tem 22 anos, antes de eu ter 60 anos de idade. Quer dizer, ela tinha uma esperança longínqua de que houvesse uma insurreição, algum movimento contra essa ditadura tão horrível que se instalou em Cuba. Então, eu quero saber da opinião da Ana e do Fiuza em seguida sobre o surgimento desses movimentos tão natural, movimentos espontâneos. Ana, você também se surpreendeu? Eu me surpreendi. Lacombe, é um movimento que não deixa de ser surpresa, porque nós sabemos muito bem como o povo cubano é oprimido aí no real sentido da palavra, né? E não como politicamente correto hoje coloca, né? Essa opressão a absolutamente tudo e todos de uma maneira ideológica, mas sem respeitar exatamente o valor histórico, né? E o valor dessa palavra opressão. E os cubanos, a palavra é essa para eles. E eu, particularmente, Lacombe, você também que veio do esporte, conviveu, né, com atletas de vários países, e para mim, para a minha geração do voleibol no Brasil, nós convivemos muitos anos, né, não apenas com a seleção de Cuba, a seleção feminina, onde tivemos aí os históricos embates, né, que o pessoal até acordava de madrugada para ver as brigas, né, eram duas seleções espetaculares, e havia muita rivalidade, mas a gente sabia tudo o que acontecia lá na ilha, diante do que as jogadoras, os atletas passavam para a gente. Então, por exemplo, toda a premiação de Grand Prix, né, houve anos aí que, se eu não me engano, 1996, 97, a premiação do Grand Prix chegava a mais de $1 milhão. E as cubanas, né, excelente, tricampeãs olímpicas, excelente seleção, sempre abocanhavam aí uma premiação financeira importante. E 100%, Lacombe, toda a premiação de todos os torneios que elas venciam ia para o governo, ia para o Fidel, elas não ficavam com absolutamente nada. Quando elas estavam no Brasil também, elas traziam charutos, né, para vender para a gente, para tentar melhorar ali um pouco a renda da família, traziam charutos escondidos, vendiam os charutos de forma escondida para a gente. Nós pagávamos em dólar e elas voltavam para casa aí, inclusive com medo, né, que as notas de dólares fossem encontradas. Itens básicos, Lacombe, de pasta de dente, escova de dente, aspirina. Elas compravam aspirina, nós comprávamos remédios para elas no Brasil e elas também escondiam dentro da mala aí para entrar de volta na ilha. Agora, uma das coisas assim são várias lembranças em relação aos relatos, né, das jogadoras, mas eu me lembro de um relato de uma bicampeã olímpica. Uma vez ela me disse o seguinte: engraçado, nós temos tudo, temos as glórias esportivas, mas nós não temos nada. E ela disse que ela trocaria as 2 medalhas olímpicas de ouro dela pela chance de poder morar fora de Cuba, que ela trocaria tudo só pela chance de poder morar fora de Cuba com a família. Inclusive, muitos atletas de outros esportes também, Lacombe, o comprometimento com o esporte não é apenas para trazer medalhas e glórias, é uma chance, eles encontram no esporte uma chance de competir em alta performance, sair do país e pedir asilo político. A situação é muito difícil quando a gente convive assim de perto e a gente escuta deles, da boca dos cubanos, a opressão que eles vivem ali há muitos anos. E como a Ana falou, eu trabalhei com jornalismo esportivo por 14 anos. Eu cobri, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Me lembro do caso dos 2 lutadores de boxe cubano que pediram asilo político aqui no Brasil, né, e foram entregues ao governo ditatorial cubano
pelo então presidente Lula, pelo governo do PT na época. Imaginem, né, que situação esses dois atletas viveram devolvidos à ilha, uma situação bem complicada. E eu também sou cunhado, né, de um campeão olímpico. Carlão foi capitão da seleção brasileira, campeão olímpica em Barcelona em 92. O Carlão me contava, como a Ana contou aí alguns bastidores envolvendo os atletas cubanos, o Carlão me contava que eles, às vezes hospedados no mesmo hotel que a delegação cubana, que atletas cubanos, os jogadores cubanos de vôlei batiam no quarto deles pedindo contribuição, qualquer tipo de contribuição, coisas simples, desodorante, shampoo, material de treino, tênis, um agasalho, um short, tudo. Eles viviam realmente uma situação de penúria total. E aí eu pergunto ao Guilherme Fiuza, você vê, Fiuza, alguma esperança nesse movimento tão espontâneo do povo cubano, se eles ficarem sozinhos, lutando por si só, sem o apoio internacional, ou isso vai se perder? Lacombe, eles estão ali muito vulneráveis, porque é um regime brutal, que não hesita em usar a violência. Agora, eu acho que o pior, né, a maior falta de perspectiva que existe ali é a reação externa, que eu acho que está piorando. A impressão que eu tenho é que está pior nesses 60 e poucos anos de ditadura em Cuba. Talvez, porque a Guerra Fria acabou, né? E depois que a Guerra Fria acabou, as posições, né, de intelectuais, enfim, de vários espectros, de vários pontos do espectro político, traziam sempre alguma ressalva sobre a falta de liberdade em Cuba. E, neste momento, o que mais me impressiona é o número que me parece maior de adesões a essa mistificação que é Cuba, né? A esse emblema da mentira que é Cuba. Cuba existe por ser um emblema de uma mentira, né? Cuba é uma embalagem revolucionária que serve para quem, em outros pontos do mundo, queira fingir que existe uma utopia igualitária, bondosa, progressista, ou como se queira chamar, a partir de uma forma maior de controle, mas que seria uma forma humana, mentira, né? Então, Cuba é isso. Cuba é um adereço para esta farsa retórica que é usada ao redor do mundo. Só que ela tinha meio caído em desuso depois da queda do Muro de Berlim. Isso tinha ficado, digamos que, as sociedades livres ficaram meio encabuladas com esse negócio de você ficar defendendo. É um lugar onde não há liberdade, onde há violência, onde há coerção, né, por parte do Estado. E aí o que me impressionou mais nessa crise atual, né, envolvendo aí as manifestações dos cubanos, foi, já mencionado pelo Constantino e por você, a manifestação do presidente dos Estados Unidos da América. Eu acho que isso aí é o que mostra que o mundo mudou. Eu assim, diria até que, para mim, o mundo acabou, como o conhecemos, como o conhecíamos, né? Eu tenho a impressão de que o governo dos Estados Unidos da América, né, aquele justamente que representa e sempre representou o polo de contradição a esse regime brutal de Cuba, né? Este governo, o líder deste governo, apresentar uma atenuante, né? O que ele fez ali, o Joe Biden, na verdade, foi sancionar o regime de Cuba. Ele disse, não, isso é uma revolta por vacinas. Então, o que se passa é que você tem, pela primeira vez na história, os Estados Unidos saindo do seu papel de repudiar 100% o que está proposto em Cuba, o que se exerce em Cuba, e passar a fazer uma ressalva, né? Então, evidentemente, que o que se esperava dos Estados Unidos era dizer é o povo lutando por liberdade, é o povo lutando contra um massacre, né? E o presidente vem e diz que é uma luta por vacinas. Aí, Lacombe, eu acho que se você tem esta que é a principal referência do mundo, né, na contraposição
a esse regime tirânico de Cuba. Se você tem um drive maleável, né, neste posicionamento, aí você percebe que sim, não só os Estados Unidos, como muita gente nesse mundo que se julga livre, que a gente julgava livre, flertando com a falta de liberdade, flertando com o controle, flertando com medidas autoritárias, e aí, evidentemente, que durante a pandemia a gente está vendo, né, que isso se espalhou, né, quer dizer, o autoritarismo fantasiado de empatia. Esse, para mim, é o ponto mais grave, realmente, a posição dos Estados Unidos, confirmando que a liberdade está, sim, indo para o brejo no planeta Terra.